Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Gorete e hoje eu vim ensinar a fazer este lindo casal de coelhinhos charmosos. Olha só, são charmosos mesmo, né? São lindos. Eles ficam mais ou menos com 33 centímetros de altura. Então é uma peça muito linda para decoração da Páscoa. E se você quiser também fazer esta aula, nós temos o molde deles à venda no nosso site. E também não esqueçam de se inscrever no canal, curtir e comentar. Vamos começar a fazer? E vamos começar passando o molde para o nosso tecido, tá? Eu tô usando um Microsoft branco, então nós vamos passar, né, a parte do corpinho, das pernas, cabeça, braços e orelha. Vamos riscar e depois nós vamos costurar no risco, tá? As peças já estão todas costuradas na parte do corpo. Aqui a perninha, né, a gente vai fazer uma abertura aqui. Vamos virar as duas assim, né? Para não ter problema de cortar ao contrário. Então, eu gosto de fazer um risquinho, onde a gente vai cortar para desvirar, ó. Faz um piquezinho ali e um aqui. E aí, a gente vai... Porque aqui, ó, a gente vai colocar a parte da solinha do pé. Então, por enquanto, agora, a gente não vai precisar usar essa abertura, mas depois a gente vai usar para encher, tá? Que aqui, esse coelhinho, ele vai ficar em pé. E aí, nós vamos usar a base de MDF, tá? E aí, nós vamos colocar a base aqui, por dentro, uma base, né? Nós vamos usar uma aqui dentro e a outra depois vai ser a solinha. Então, ó, nós vamos colocar assim, e aí nós vamos colar, né, aqui por dentro, para isso aqui ficar bem firme, tá? Aqui a cabeça, vocês vão ver no molde que tem essa pence aqui, né, essa abertura. Então, aqui eu costurei normal, aqui a gente recorta, e aí nós vamos costurar assim, ó. Vamos passar uma costura aqui e a outra aqui, que ela vai ficar uma pence, tá? Assim, ó, pra formar a parte da cabeça. E aqui embaixo a solinha, então, né, nós vamos colocar as duas solinhas. E vamos colar. E depois, nós vamos pegar outra cor de Microsoft. Aqui eu peguei um bege mais escuro, né? Para fazer a solinha. Aí também nós vamos colocar aqui e vamos colar essa parte aqui. Vamos colar toda essa parte da solinha. Essa aqui é a parte que vai ficar embaixo, tá? Então, elas vão ficar assim. Fiz a outra também assim. E aqui, eu também já colei a solinha, tá? E agora, nós vamos colocar essa parte aqui. Colocando pouquinha cola, bem na beiradinha, e um pouquinho no meio. E vamos posicionar bem embaixo do pezinho. Cuidar pra cola não ir pro lado, né? Ficar bem no meio, pra ela não sair aqui, tá? Por isso tem que colocar bem, não tão na beirada, tá? As perninhas estão prontas, assim, só encher elas, tá? Agora. E as orelhinhas, aqui até eu já coloquei o arame. Aí, nós colocamos... Aqui eu coloco um arame dentro, tá? Dentro dela aqui. E aí, aqui eu costurei na máquina, tá? Se você achar dificuldade, né, em costurar na máquina, você pode fazer um pesponto também, né, à mão, né? Pega uma linha, até fica bonito também fazer um pespontinho, tá? Então, é só colocar o arame lá dentro e para segurar ele, você vai fazendo o pesponto, tá? Então, aqui eu já fiz as duas orelhinhas, já coloquei o arame, né? Que aí ele fica, dá pra moldar ele. E agora, nós vamos encher todas essas partes, né, do corpinho. A cabeça, ó, fiz a pence também,
ficou assim, ó. Vamos encher todas essas partes. E aqui eu já estou com as peças todas cheinhas, né? O corpinho, a cabeça. Aqui as perninhas também, aqui eu fechei, né? Com os pontinhos, ó. Né? Bem bonitinho, para não ficar tão aparecendo muito, né? E agora eu vou fazer essa partezinha aqui das patinhas, tá? Aqui eu começo aqui, vou até aqui no meio, na costura. Eu volto aqui, ó, bem na costura. Volto no mesmo lugar. Aí eu saio aqui do lado, mais ou menos um dedo. Assim. Volto aqui, do ladinho também, ó. E vou lá no outro lado, deixo mais ou menos o mesmo tanto. E volto no mesmo lugar aonde eu comecei. E aí, aqui eu faço um nozinho. E passo com agulha. Puxo bem pro nozinho entrar lá. E posso cortar as linhas. Ó, fiz nas duas assim. Agora eu vou fazer na mãozinha. Aqui também, eu vou passar aqui embaixo, vou até aqui no meio da costura, que ela fica de ladinho. Ó, volto aqui. Volto no mesmo lugar, deixo um espaçozinho aqui. Volto. No outro lado também. Deu um nozinho ali. Puxar um pouquinho, assim. E aqui também eu faço um nozinho. Então, ó, ficou as duas patinhas prontinhas também. Agora, eu vou costurar a cabeça no corpo, tá? Essa parte aqui, que ela é mais... Essa parte mais cheinha aqui, né? Vai ficar como a barriguinha. Então, vai ficar pra frente, tá? E aqui nós vamos começar a costurar a cabeça no corpo. Pego uma linha um pouco mais resistente, para não arrebentar fácil, né? Aí, colocamos aqui, colocamos um pouquinho assim pra dentro. Aí, a gente coloca costura com costura e vamos dar início à costura da cabeça. A gente costura até ficar bem firme, tá? Ó, ficou bem firme. Agora, nós vamos colocar as orelhinhas, tá? Também aqui, ó, a gente corta uma partezinha aqui, outra aqui, em cima da cabeça. A gente mede mais ou menos aonde a gente quer. Aqui. Aí, eu faço um piquezinho para colocar o arame lá dentro dos dois lados. Essa linha é uma linha poliéster, então tem que dar uns nó bem forte aqui, porque senão o nó escorrega. Então, eu gosto de deixar bem firme. Nós vamos colocar a orelha aqui. E vamos costurar também, pontinho na orelha e na cabeça, tá? Ó. Que aí a orelha fica bem firme,
Se você quiser colocar um pouquinho de cola lá dentro, também pode, tá? Mas eu aqui não vejo necessidade, que a gente vai costurar bem firme, então não precisa. Ficou bem firme, ó. Aí, nós vamos colocar a outra também, do mesmo jeitinho, já aproveita a agulha e linha, já passa lá do outro lado e costura do mesmo jeito. Então, as orelhinhas costuradas, prontinhas. Agora, eu vou fazer os olhinhos, aqui eu vou fazer a marcação onde eu vou colocar os olhos. Então, a gente mais ou menos, né, vê aonde que tá a orelha, mais ou menos os 2 dedos abaixo da orelha. Eu vou fazer um pontinho aqui, outro ali, passar a linha e vou voltar. Eu sempre gosto de aprofundar os olhos, né, porque fica mais, acho que ficam mais bonitinho. Aí, a gente dá um nó aqui, afunda um pouco, segura. Aqui posso cortar, ficou assim, bem profundo ali, né? E aqui eu faço também a parte do narizinho, né? Faço um pesponto aqui, passo uma linha, pode ser uma linha marrom, que eu tô usando uma linha caramelo. Aí, nós voltamos aqui. E aqui eu vou fazer uma parte aqui pra afundar, fazer como se fosse uma boquinha. Aí, a gente vem aqui e vai o mesmo tanto que a gente colocou lá, a gente vai colocar aqui. Volta aqui no mesmo lugar onde eu comecei. Ó, a gente dá uma afundadinha que parece que fica, né, um focinho ali. Aí, eu volto aqui e saio aqui em cima para fazer o acabamento aqui, porque aqui nós vamos colar uma fuça. Ó, ficou assim. Agora, nós vamos colocar as perninhas e os bracinhos. A gente mede as duas aqui para ficar bem certinho, né? Aqui, as costuras para dentro. Marco ali para ficar não colocar torto. A gente tem que ver mais ou menos que altura você quer, tá? Pra não colocar nem muito pra cima e nem muito pra baixo. Aí, eu passo de um lado até no outro. Volto. E aqui eu faço o nó bem apertado. Vejo se as duas estão certinhas. Se não tiver, a gente corta o fio e faz de novo, né? Mas aqui eu acho que deu certinho. Certinho. Agora, vamos colocar os bracinhos. Aqui, mais ou menos também, ó, a posição onde foi a perna, a gente coloca o bracinho. Aí, volta. E também faço um nó aqui. Depois, a gente vai colocar uns botãozinhos aqui para esconder esses nozinhos. Então, a parte do corpo do nosso coelho tá pronto. Nós vamos fazer duas do mesmo jeito, né? Do mesmo corpinho, que vai ser o menino e a menina, tá? Que é os coelhinhos charmosos. Então, agora, nós vamos fazer a roupinha dele, que ele tem um coletinho, e a menina, ela tem um vestidinho, né?
Então, nós vamos fazer a roupinha para depois colar os olhinhos, né? E a fuça, para fazer os acabamentos. Aqui nós vamos começar a fazer a roupinha do nosso coelhinho. Ele tem um colete, né? Então, eu peguei um tecidinho tricoline e aqui eu coloquei uma pelúcia para o lado de dentro. Pode ser também 2 tricolines, né? Não precisa ser necessariamente uma pelúcia. Pode ser, né, igual, a frente e avesso, tá? Aqui, então, eu coloquei direito com direito, tá? Eu coloquei o molde aqui em cima, eu risquei o molde no tricoline, né? O tricoline, ele vai ficar por fora, essa parte, e essa aqui vai ficar pro lado de dentro, tá? Do avesso. Então, eu fui na máquina e costurei as 2 partes juntas já, tá? Então, agora eu vou recortar, deixando uma margem, com cuidado, né? Pra não cortar a costura, ó, dá pra deixar uma margenzinha pequena. Nos cantinhos é bom fazer um piquezinho, né? Pra não, na hora de desvirar, não ficar repuxando. Se você não quer fazer duplo, também pode fazer com feltro, né? Ou com uma outra pelúcia mais grossa, e também não precisa fazer duplo. Pode fazer só uma vez. Dá uns piquezinhos bem aqui no braço, aqui, para não repuxar depois quando a gente desvirar. Aí, agora, eu vou abrir aqui, pode ser também no meio aqui da peça também, não tem problema, né? Vou abrir aqui, depois a gente pode costurar. Também pode deixar uma aberturinha aqui embaixo também, né? Mas eu vou abrir aqui no meio. E aí, nós vamos desvirar essa peça. Bem fácil de fazer esse colete. E com a ajuda aqui do enchedor, a gente vai empurrando aqui, abrindo bem os cantinhos. Aqui a gente fecha, né, os pontinhos. Ó, ficou assim. Agora, a gente vai na máquina e vai fazer um acabamento, né, uma costura, passar ao redor aqui, pra rebater essa costura, tá? Então, é bem fácil de fazer, ó. E aqui em cima, depois que nós colocarmos no coelhinho, a gente pode colar aqui em cima ou pode costurar, dar uns pontinhos, né? Bem fácil de fazer, não acharam? Então, ele vai ficar assim, ó. Aqui eu já tenho outro aqui, ó. E já costurei, ó, fiz os acabamentos, né? E ficou assim. Aí, pro coelhinho, então, seria isso aqui, o colete, e eu fiz também um lacinho aqui pra colocar a gravatinha nele, tá? E pra menina, nós vamos fazer um vestidinho, né? Seria uma sainha. Aqui eu tenho uma tira, as medidas estão lá no molde, né? Ó, tem uma tira. Eu costurei, né? Fechei aqui. Coloquei uma rendinha aqui embaixo, pra dar um acabamento. Fiz as bainhas em cima, né? Embaixo também. E eu fiz o pespontinho aqui com uma linha de pesponto, ó, pra depois nós franzir na cintura da coelhinha. Aqui, como é uma jardineirinha, então eu fiz umas tirinhas. E aqui também eu fiz essa parte aqui, que é um duplo, né? Que é o peitilho, que aí também nós vamos colocar assim e aqui, tá? Então, agora eu vou ligar aqui a minha pistola de cola quente e nós vamos agora montar os nossos coelhinhos. Vamos colocar as roupinhas. Ah, também eu fiz um lacinho pra cabeça dela também, e esse aqui vai ficar atrás do vestidinho. Então, as roupinhas prontas nós vamos colocar no nosso coelhinho. Aqui eu coloquei os olhinhos nele, né? Eu uso esses olhinhos aqui que tem esse pino aqui, né? Esse parafuso. Aí eu sempre corto, porque como é peça de decoração, não é para criança, então a gente pode colar. Eu pego um alicate
e eu tiro esse pino, né, pra colocar ali no olhinho. A fuça também, eu uso essa também. E também a gente vem aqui, né, com o alicate e corta esse parafuso, tá? Então, aí a gente pega e cola. Agora, nós vamos colocar o colete. Coletinho bem fácil, né, de colocar. Aqui eu vou colocar uma pontinha de cola. Pra fixar as duas pontas. Bem pouquinha, né, cola ali. Só pra segurar a pontinha. Aqui eu vou colocar uma gravatinha. Também faltou o rabinho. Eu fiz, né, o pompom aqui. Segurar bem pra colar. E aqui nas perninhas eu vou colocar um botãozinho. Aqui eu escolhi um botãozinho azul. Um botãozinho de massinha, assim, ó. Que eu achei que ficou bem bonitinho. No bracinho também. Ficar segurando aqui o rabinho para ele colar bem. Aí a gente esconde aquele nozinho que a gente fez ali para colocar o bracinho dele. Fiz a maquiagem nele também. Passei o blush nas orelhinhas, né? Aqui também na fuça. Nas patinhas. Aqui nas costuras também dá para passar um pouquinho. Aqui no rabinho. E o coelhinho tá pronto. Agora nós vamos fazer a coelhinha, terminar ela, né? Aqui então eu já fiz esses acabamentos, coloquei lacinho, também olhinhos. Que eu também já fiz a maquiagem para adiantar um pouco nas orelhinhas, né? E nós vamos colocar a sainha dela. Costura para trás. Vamos ajustar aqui. Amarrar. Aí a gente distribui aqui bem, né, o franzido da sainha. Fica bem arrumadinho assim, ó. Uma sainha bem curtinha. Aqui vamos colocar o peitilho. Esse peitilho daí eu fiz um pespontinho também, ó, com uma linha rosa. Agora nós vamos colocar o peitilho aqui dentro. Deixa eu pegar uma ajuda aqui com... Eu amarrei bem forte. Quase deixei ela sem respirar, de tão apertado que eu coloquei que eu amarrei na cintura. Aqui nós vamos colocar um pouquinho de cola também, né, para segurar essa parte. Vou colocar as alcinhas. E vamos transpassar aqui atrás. Um pouquinho de cola bem no meio aqui, para não sair do lugar, ficar mais centralizado. E um pouquinho nas alças.
Aqui atrás eu ainda coloquei um lacinho na sainha, pra dar um charme. Aqui vou colocar uns botãozinhos. Aqui também, vou colocar um botãozinho rosa. E está pronto o nosso casal de coelhinhos. E aqui estão os nossos coelhinhos charmosos prontinhos. Ficaram lindos, né? Eu esqueci até de comentar com vocês que vocês podem colocar na mãozinha dela uma bolsinha ou também uma cestinha, né? Com os detalhezinhos de Páscoa, que fica também bem bonitinho. Na mão dele também pode colocar uma cenourinha, sempre dá um detalhe a mais, né? E eu espero que vocês tenham gostado desta aula. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. E até a próxima aula. Um abraço!